Testemunho poderoso de Olga, russa, idade 19, transcrito e traduzido em setembro de 1996. Texto original em inglês extraído do site repentino.com. Visita de Olga à entrada do inferno. Paz a vós, queridos irmãos e irmãs. Antes de vir para cá, tive uma revelação. O Senhor disse que esta igreja está esperando para ser chicoteada. Não sei o porquê sua igreja está esperando por isso. Antes de começar a testemunhar sobre o que aconteceu, eu quero ler Sofonias 1:14-18. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens, que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Eu imploro a você para abrir esse livro quando você chegar em casa e leia para os seus filhos. Eu estou lendo estes versos, porque o Senhor me disse para fazer isso enquanto eu testemunho meu passado. Eu sou de uma família cristã. Estou nos Estados Unidos há 2 anos, mas desviei do Senhor depois que vim para cá. Na Rússia, eu estava em uma igreja fervorosa, que acreditava em muita oração. Era um tipo diferente de vida. Porém, quando vim para os Estados Unidos, a liberdade me fez desviar. No início, não se percebia que eu estava me distanciando, mas mais tarde, isso podia ser visto mais claramente. Sabia que eu tinha caído, mas mesmo assim ia à igreja. Eu cantava e orava, mas sentia-me muito vazia. As pessoas me perguntavam, por que está tão vazia? Mais tarde, pouco a pouco, Satanás levou-me a lugares onde era muito fácil de esquecer de Deus. Então me afastei completamente. Parei de ir à igreja e de orar junto com a Irmandade. Para piorar a situação, os irmãos e irmãs na igreja confrontavam-me muito. Isso me fez desviar ainda mais. Agora, tenho apenas 19 anos. Há 5 semanas atrás o Senhor me chamou de volta para Ele. Mas digo-lhe que nem todos terão a mesma misericórdia que o Senhor demonstrou a mim. Algumas pessoas tentarão receber uma revelação de Deus através de muita oração. Mas eu quase não orava e até falei contra Deus por 2 vezes. Outras pessoas, que se pronunciaram contra Deus, estão no inferno há muito tempo, porque o Senhor retirou o Espírito Santo delas, tão logo falaram ou queixaram-se contra Ele. Vou contar como foi que eu falei contra Deus por 2 vezes. Sempre que eu era confrontada por cristãos, dizia: Senhor, se tu és justo, faça essas pessoas caírem 3 vezes mais do que eu. Disse-lhe isso por muito tempo. Certa vez, quando eu estava em uma reunião de oração, o Espírito Santo me disse que se eu continuasse por esse caminho, o Senhor tiraria seu Espírito Santo de mim. Quando a reunião terminou, um irmão veio até mim e disse: talvez Satanás não vai recebê-la também, porque você é muito má. Ouvir isso foi muito doloroso. Sim, eu tinha me desviado, mas como podia um cristão falar dessa maneira comigo? Fui para casa e chorei. Eu disse: Senhor, retire o Espírito Santo de mim. Não entendi o que estava dizendo,
porque se ele retirasse o Espírito Santo de mim, eu pereceria pela eternidade. Satanás teria levado minha alma e destruiria minha carne imediatamente. Meus queridos amigos, se vocês têm o Espírito Santo, considerem o quanto isso é precioso. Ele é um grande presente. Quando o Senhor Jesus vier buscar sua igreja, é o Espírito Santo que irá levantá-lo desta terra. No entanto, falei contra Deus e disse: leve o Espírito Santo para longe de mim. Meu coração tornou-se muito duro e eu não perdoaria. Comecei a odiar os irmãos e irmãs. Eu os via como maus, e não mais como pessoas boas. Não via seus rostos reais, porque eu não podia enxergar o mal que havia no meu coração e o quanto ele estava endurecido. Passei a não orar nem ler minha Bíblia por um longo tempo. Antes dessa turbulência, eu queria estar de joelhos orando, mas depois eu desisti. Sentia que havia algo errado comigo, mas então eu diria: ó bem, aconteça o que acontecer, deixa acontecer. Minha mãe e meu pai me disseram: não se atenha às pessoas, apenas vá à igreja. No entanto, eu não podia ser humilde. Como começou sua visita à entrada do inferno? Um dia foi por volta das 1, ou talvez 20 minutos antes. Uma irmã no Senhor veio me visitar e conversamos por um tempo. Esta irmã estava sempre tentando incentivar a minha fé. Ela me dizia para não olhar ao redor, para apenas ir à igreja e orar. Ao invés disso, eu argumentava e ia contra ela. Em breve a discussão centrava-se em torno de meus julgamentos. Eu dizia que o pastor não estava certo, que aquele irmão ou irmã não estavam certos e etc. Esta irmã finalmente me disse que iria embora, mas convidou-me a assistir um batismo de água no dia seguinte. Disse-lhe que não iria, mas ela insistiu. No entanto, continuei a não concordar em ir. Ela despediu-se e a vi andar até o seu carro. Voltei à minha casa e eu morava sozinha. Pensei em beber algo antes de me deitar. Fui para a cozinha e estava colocando um pouco de água, quando ouvi alguém a bater à minha porta. Presumi que fosse a irmã que tinha acabado de me visitar e que havia voltado. Caso contrário, quem mais seria a 1 hora da manhã? Abri a porta calmamente. Eu não olhei no início, apenas abri a porta. Quando olhei, vi um homem parado lá. Ele não era um homem terreno. Ele era tão alto como a entrada do edifício da igreja. Ele encheu toda a minha porta. Ele era muito alto e bonito. Mas o rosto dele, ninguém nunca viu um rosto assim antes. Quero descrever como ele era. Ele era alto e jovem. Seu rosto brilhava como uma lâmpada, tão brilhante que era uma luz ofuscante. Quando eu olhei para ele, eu fiquei cega. Quando eu olhei para ele novamente, não podia vê-lo porque era muito brilhante. A luz que saía dele era gloriosa. Então olhei para o rosto dele novamente, e ele parecia um homem. Ele vestia um manto branco, muito longo. Não podia ver os seus pés, somente suas mãos. O manto era fechado até o pescoço. Não vi o cabelo dele. A luz vinha até os seus ombros. Seu manto era branco como você nunca viu nesta terra. Suas mãos eram macias e brancas. Ele entrou na minha casa e disse: paz para você. Mas eu, irmãos e irmãs, não podia dizer nada. Fiquei só olhando. Era real, não era uma visão. Eu estava muito assustada, porque eu nunca havia visto nada assim antes. Este é o último dia da sua vida. Ele disse: alma, este é o último dia de sua vida. Sabe, quando você ouvir esta voz, não vai querer morrer. Talvez muitos de vocês pediram para morrer, você quer morrer, mas quando você ouvir esta voz, não vai querer morrer. De repente a gente entende que nossa vida não foi com Deus. Quando ele disse isso, eu comecei a argumentar com ele. Não quero morrer. Eu tenho apenas 19 anos de idade. Mas, ao ouvir estas palavras, pensei:
Acabou tudo para mim. Não terei outra chance de me arrepender. Supliquei-lhe pela minha vida, mas ele disse: não, venha e veja para onde você está indo. Tudo começou a girar. Não podia mais ver minha casa. Senti-me girando em uma grande escuridão. Não podia ver um túnel, mas conforme eu girava, sentia que anos se passaram. Não conseguia ver nada. Então encontrei-me em pé em uma estrada. A estrada larga. Quero descrever esta estrada. Quando eu estava na estrada com o anjo, era muito bonita. O que me surpreendeu foram as flores. Eu não sei os nomes. Eu nunca tinha visto flores como aquelas na terra. Cada flor tinha o seu próprio aroma e elas eram lindas. Eu prestei tanta atenção nelas, que nem olhei para ver se o anjo ainda estava por perto. Não olhei nem tive vontade de falar com ele por causa das flores. Elas me cativaram porque eram muito bonitas. Eram perfumadas e o ar estava impregnado com aquele aroma. Eu desfrutei disso. Caminhamos e o anjo não dizia nada. Caminhamos calmamente assim por um longo caminho. Este caminho, com flores por toda parte, parecia que ia muito longe. Enquanto caminhávamos, as pessoas começaram a aparecer nessa estrada e todas andavam na mesma direção. Quando cheguei perto deles, eu reconheci a minha igreja, meu grupo de jovens e até mesmo muitas pessoas de idade. Irmãos e irmãs, eu vi o rosto de outras pessoas dos quais eu vou me lembrar pelo resto da minha vida. Se eu os encontrar ainda em vida, direi-lhes que os vi nessa estrada e perguntarei por que irão até o fim dessa estrada, mesmo que ainda estejam vivos na terra. Eles estão em pecado e trilhando essa estrada. Enquanto caminhávamos, vi muitas pessoas, russos que conhecia e crentes que conheciam a Deus. Notei um pastor que estava lendo sua Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. As pessoas caminhavam nesta estrada em grupos e conversavam. Eu pensei, interessante. O pastor está lendo e as pessoas nem o ouvem. Não se importam. Ele lia sem parar. Eu pensava, é bom ele estar lendo a Bíblia. Eu vi muitos rostos que eu conhecia e outros que eram desconhecidos. Quando cheguei em um determinado ponto da estrada, prestei muita atenção no final dela. Mesmo no início, eu tinha notado que algo não estava certo, porque eu notava uma fumaça subindo no final. Agora eu via uma fumaça preta. Ouvi estalos e vozes que estavam gritando e clamando por misericórdia. Irmãos e irmãs, eu não posso descrever essas vozes. Até hoje eu as ouço e como clamam. Eu podia ouvir o crepitar. Era um fogo muito quente. Estava muito longe, mas ouvia claramente conforme chegava mais perto e mais perto, até que cheguei no final da estrada. Essa fumaça queimou meu corpo. Não era fogo, era só a fumaça. Eu tenho 19 anos e fiquei perto do inferno por 3 horas. Até agora, 5 semanas depois, sinto muitas dores em meu corpo, que começam a melhorar agora. Quando eu vim testemunhar aqui, o Senhor disse que esta igreja está esperando por um açoite. Irmãos, irmãs e juventude, vocês são tão jovens e bonitos. Tenham temor das chicotadas de Deus. Eu não era espancada por chicotes, mas fiquei 3 horas na borda do inferno e a fumaça cobriu meu corpo. Ainda hoje é difícil dormir e sentar-me, porque dói muito. Sinto-me melhor agora, mas quando o Senhor nos açoita, o que podemos fazer? Você que tem filhos pequenos, é melhor dar a sua vida livremente a Deus. O Senhor disse que você está esperando para ser chicoteado. Isto significa que você não está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Tenha temor. Eu tenho medo. Até agora o meu corpo está sofrendo. Não posso tocar meu corpo muito fortemente. Não posso apertar a mão de ninguém muito forte, porque estou queimada.
Quando estava nessa borda, enrolei meus braços ao redor de mim. Eu pensei que eu não conseguiria, porque foi muito doloroso. Quando o anjo viu o quanto estava me queimando, ele veio até mim e colocou as mãos sobre meus ombros e meu corpo voltou à temperatura normal. Neste momento eu me virei rapidamente de frente para a estrada, e voltei as costas para o vale do inferno. Depois que virei, apareceram duas pessoas. Jesus e Satanás aparecem. Não sei quem já viu Jesus Cristo, mas quero descrever como eu vi Jesus e como via Satanás. Em primeiro lugar vou descrever Satanás. Ele não era alto, mas muito gordo. Seu corpo foi coberto com cabelo preto curto. Os dedos dele eram muito longos. Era todo coberto de pelos. Era muito assustador. Seu rosto transparecia e queria o mal. Ele não tinha dentes, apenas as presas. Ele tinha uma boca muito grande e buracos dos olhos muito profundos, mas não podia vê-los. Quando consegui ver os olhos dele, pareciam os olhos de gato, cheios de mal. Não prestei atenção a seus pés. Eu sei que ele é muito assustador. E ele reparou em mim. Não olhei para ele, porque eu estava muito assustada. Virei-me para a outra pessoa. Não sabia que era Jesus e não tinha forças para olhar seu rosto. Eu não era digna de olhar para ele. Ele é luz, uma luz que aqui na Terra não há comparação. Ele é muito mais brilhante. Ele era só luz quando olhei para ele. Ele me cegou. Ele era luz total. Tentei vê-lo de qualquer maneira. Ele tinha uma longa túnica. Não vi os pés dele. Seu manto era diferente do anjo. Quero dizer que homens de Deus, os anjos são todos da mesma altura. O manto de Jesus brilhava como um espelho brilhante, mas o do anjo era só branco. Não olhei para o rosto dele, porque eu não era digna. Perguntei-me, quem é este? Quando eu olhei para as mãos, havia buracos nelas, ambas as mãos tinham buracos. Estes buracos permanecem nele para sempre. Quando você for ao céu, eu sei que Jesus irá mostrar-lhe as mãos e ele dirá, filho ou filha, resgatei-te, mas como você gastou o tempo da sua vida? Eu vejo muita juventude aqui. Neste momento, eu não usava maquiagem, mas não sei como ficaria diante de Jesus caso estivesse com maquiagem em meus olhos. Estava diante de Jesus vestindo calça comprida, não com um vestido, e não consegui olhar para o rosto dele. Eu estava muito envergonhada e senti-me desamparada. No entanto, eu tive a oportunidade de servir a Deus e eu poderia ter vivido para Deus. Eu já sabia disso, e quando eu percebi isso eu baixei minha cabeça, pois estava muito envergonhada. Olhei para Satanás novamente e vi muitas coisas no seu corpo. Sabe que os americanos colocam muitos buracos nas orelhas, às vezes 8. Assim foi como Satanás apareceu. Monte de brincos. Ele tinha muitas joias, maquiagem e colares amarrados em seu corpo. Eu também tinha essas coisas. Eu tinha tudo o que você poderia imaginar. Mas quando eu vi isso que eu pensei, não posso fazer isso. Eu nunca percebi que Satanás tinha tudo isso. Eu estava apavorada, porque eu também tinha tudo aquilo. Satanás tem essas coisas e eu tinha caixas dessas tranqueiras em casa. Eu gastei centenas de dólares nelas e vi que Satanás é o dono delas. Pensei que o Senhor não usaria de misericórdia comigo por causa disso. Eu pensei, meu fim é o inferno. Sou digna de ir para o inferno. Não servia a Deus e Satanás era dono de tudo aquilo. Ele ficou lá tão arrogante como se ele quisesse fazer o mal. Ele andava na estrada entre as pessoas. Nessa estrada, todas elas levavam algo de Satanás. Elas pegavam aquelas coisas do corpo dele e colocavam sobre si mesmos. Lembro de pensar que Satanás não teria o suficiente para dar a todos, porque as pessoas queriam mais e mais, mas ele tinha o suficiente para distribuir. Minhas irmãs e irmãos jovens,
Hoje Satanás está oferecendo isso a você. Ele diz: use, não é pecado. No entanto, mais tarde você vai entender que é muito importante em sua vida espiritual. Enquanto as pessoas tiravam os ornamentos do corpo dele, eu queria gritar: como isso pode acontecer? Eu estava com muito medo que ele me visse. Vi até mesmo algumas irmãs antigas que foram profetas levar os enfeites de Satanás. Mesmo essas irmãs, com os dons do Espírito, disputavam as coisas oferecidas por Satanás uma em cima da outra. Conforme ele se aproximava de alguém, dava um tapinha no ombro dessa pessoa e ela acenava de volta, concordando. No entanto, ele só queria suas almas. Não sei por que as pessoas não viam o rosto dele. A estrada estreita, foi tão doloroso para mim ver isso, que eu comecei a chorar. Quando eu vi todas aquelas pessoas, senti muito por elas. Estavam caminhando lentamente para a beira do inferno. Algumas delas estavam no início e outras já estavam na borda. Quando entrei nesta estrada, não tinha notado o pequeno caminho para sair dela. Esse caminho era tão estreito, que só havia espaço para passar 2 pés de uma pessoa, lado a lado, um ao lado do outro. Em ambos os lados da estrada apareceu algo como névoa. Quando Satanás chegou perto de 2 irmãs, elas se afastaram dele e foram nessa estrada estreita. Eram 2 irmãs da igreja em Buffalo. Quando eles andaram nessa estrada estreita, os jovens a chamaram para voltarem, mas elas continuaram a caminhar em fila única. Era estreita demais para caminharem juntas. Muitos dos que continuaram na estrada larga já não notavam mais essa pequena estrada. Levou muito tempo para Satanás distribuir estes adornos para todos. Então ele voltou e me notou. Eu estava à beira do inferno com 2 pessoas, o anjo e Jesus. O anjo ficou perto de mim com a mão no meu ombro. Quando Satanás voltou, ele me encarou e havia muita maldade em seu olhar. Eu estava tão assustada quando ele veio até mim. Ele tentou dar um tapinha a meu ombro, mas não conseguiu porque a mão do anjo que estava comigo. Ele chegou perto de mim e disse orgulhosamente: há muito tempo eu queria sua alma. Eu comecei a chorar e disse: não, você nunca terá minha alma. O anjo ficou em silêncio. Eu gritei: não, eu nunca te darei minha alma. Satanás abriu a boca e disse: a palavra de Deus diz: qualquer roupa de homem em uma mulher é abominação diante de Deus. O que eu poderia dizer quando ele mencionou a palavra de Deus? Eu tinha ouvido isso muitas vezes dos anciãos. No entanto, ouvi outra voz na terra que dizia: não é pecado ter adornos. Use calças. A esposa de pastores usam. Se está certo para os outros, é certo para você também. Tem uma irmã que canta no coral e usa calças. Por isso não é pecado. Hoje, Satanás oferece isto, mas mais tarde ele dirá: a palavra de Deus diz e mencionará a Bíblia. Não sabia como escapar dessa situação. Eu sabia que estava perdida. Eu sabia que eu era a culpada de tudo. Neste lugar eu não poderia dizer: eu quero encontrar os pastores que confrontei, ou os irmãos e irmãs que briguei. Agora era só eu e a minha vida. Agora a voz de Satanás repreendeu-me. Eu ouvi uma voz de aviso muitas vezes antes, mas eu não obedeci, eu não ouvi a palavra de Deus. Meus pais me disseram muitas vezes para fazer o bem. Meu pai era um homem muito bondoso. Ele me pediu muitas vezes para não usar maquiagem e calças. Ele me disse para usar roupas decentes ao ir à igreja. Advertência aos jovens. Juventude, no que diz respeito a vocês, eu imploro para honrar seus pais. Vocês sabem que eu sou jovem, porém não honrei a meu pai e minha mãe. E os respeitava, mas não os honrava, e a Bíblia diz: honra os teus pais. Se você quer ter uma vida boa,
você deve honrar seus pais. A Bíblia ensina que mesmo quando seus pais tornam-se velhos, você ainda precisa honrá-los. Mas, irmãos e irmãs, mesmo quando nossos pais ainda não chegaram na velhice, nós ainda não os honramos. Eu daria tudo para ter de volta os anos que eu não os honrei. Se eu pudesse refazer minha vida, eu cuidaria da minha mãe. Minha mãe me avisou, mas eu não a quis escutar. Para o resto da minha vida eu lamentarei por não a ter escutado. Quando eu tive a oportunidade de honrar meus pais, eu não o fiz. Ao invés disso, levantava a minha voz contra eles e às vezes gritava com eles. Mas a Bíblia diz que isso é pecado. Vejo irmãos mais velhos pregando muito, mas a juventude ouve passivamente. Jovens, vocês precisam ter medo. Se a juventude se acomoda diante de um irmão mais velho, que mal pode ficar em pé, mas ele levanta e prega, então você precisa ter muito temor. Jovens irmãos, Deus pede-lhe para pregar. Levante-se, vá em frente, leve a palavra de Deus e pregue. Enquanto você orar e jejuar, você nunca levantará a sua voz contra seus pais. O que mais ela experimentou? Quando eu estava de pé à beira do inferno, eu pensei que nunca voltaria para a terra. Como o fogo estalava, eu estava tremendo e com medo quando Satanás falou aquelas palavras para mim. Nesta hora eu estava indefesa, mas quando eu estava na terra eu era orgulhosa. No entanto, irmãos e irmãs, quando vocês encontrarem-se lá, seu orgulho desaparecerá. Quando Satanás olha para você e suas lágrimas estão fluindo, você vai se arrepender por cada minuto de sua vida que você não se dedicou a Deus. Eu faço um apelo a todos, para darem sua vida ao Senhor. Eu ouvi essa chamada muitas vezes, mas dava crédito à voz que clamava ao Senhor por misericórdia. Pedia misericórdia, mas o Senhor disse: eu sou santo, não há nenhuma escuridão em mim. 8 almas foram tiradas para fora do inferno. Falar com Olga. Eu vi 8 almas que Deus trouxe do inferno. Eu não estava no inferno, então por favor não acrescente nada, dizendo que eu estava no inferno. Eu estava à beira do inferno. Eu vi 8 almas que foram tiradas para fora do inferno. Estas almas me explicaram o motivo de estarem no inferno. No momento, só posso falar sobre 4 delas. Somente depois que o Senhor me mostrar as profundezas do inferno poderei falar sobre as outras 4 almas. A primeira alma no inferno estava ali chorando. É da minha natureza ter uma personalidade fria, mas lá estava eu chorando. Quando ouvi essas vozes no inferno, eu senti muita dor. Acredito que servirá de incentivo para os jovens. Quero avisar a todos vocês, jovens, que se prometerem algo para outra pessoa, mantenham sua palavra. Se você promete e não faz, será considerado culpado. E o Senhor vai exigir isso de ambos os lados, o seu e o da outra pessoa. A primeira alma que vi subir do inferno era um irmão novo, conheci-o pessoalmente na Rússia. Ele tinha 25 anos quando morreu em um acidente de carro. Depois que ele morreu, havia pessoas que tiveram uma visão ou profecia que ele iria para o céu, mas não foi o caso. Em vez disso, ele estava no inferno. Ele começou a dizer-me sobre como e o motivo de sua ida ao inferno. Ele era jovem, pregava na Sibéria, viajou e construiu 13 igrejas lá. Ele era muito forte na fé. Uma vez, quando ele voltou para a Ucrânia vindo da Sibéria, começou a trabalhar com os jovens. Ele estava viajando e era evangélico. Nessa época, sentiu o desejo de se casar. Ele queria encontrar uma irmã cristã para ser sua esposa e encontrou uma jovem irmã. Começaram a namorar e pecaram juntos. Esta irmã concebeu um bebê e, por alguma razão, não se casaram. A barriga começou a aparecer e, quando os anciãos da igreja notaram,
Começaram a investigar. Eles tentaram descobrir quem era o pai e a irmã disse que era aquele jovem evangelista. Todo mundo ficou chocado e não acreditaram, porque pensaram que ele era um crente fervoroso. Ele negou e disse que ela estava mentindo, que não era verdade. Quando eles oraram, veio uma profecia, dizendo que a moça estava mentindo e que não falava a verdade sobre aquele irmão. A igreja expulsou essa irmã, e ele continuou sendo um pregador. Ele viajou e cantou. Agora, ele testemunhou a mim na beira do inferno que, na época, sabia que estava em pecado. No entanto, não queria envergonhar seu pai, que era um pastor, um ancião. O que ele fez o incomodou e o fez infeliz. O Senhor me chamou para me arrepender e voltar para esta irmã e recebê-la, porque pecaram com ela. Tinha-lhe prometido antes que casaria com ela. No entanto, eu não cumpri isto. Não queria envergonhar-me perante os outros. Depois disso, passou um curto período de tempo, e as lágrimas desta irmã ceifaram a minha vida. Ele foi para o inferno porque ele não se arrependeu. Esta é a primeira pessoa que vi. Ele tinha 25 anos. Sabe, ele falou com muito medo e disse: "Eu acho que Deus vai me tirar daqui. Então vou pregar e dizer a verdade e ser um bom homem. Eu vou encontrar essa irmã." Ele falou assim: "As pessoas no inferno estão cheias de falsas esperanças." Ele sabia meu nome, mas ele me chamou de Alma e disse: "Porque veio aqui? Você teve mais chances de se arrepender do que eu. Por que vieste aqui? No inferno não há nenhum hipócrita. Eles não falam para agradar os ouvidos do povo. Eles falam a verdade exata." Essa foi a primeira pessoa que vi lá. A segunda alma no inferno, a segunda pessoa que eu vi foi uma irmã. Ela era um profeta, uma irmã em Cristo. Mas eu a vi no inferno. Vou explicar o porquê ela foi parar no inferno. Não sei como profecias e revelações operam aqui, mas se você é um vaso escolhido com dons e ouviu a voz do Senhor, se o Senhor falar uma palavra, não adicione e não fale duas palavras. Por favor, irmãos e irmãs, tenha cuidado quando você diz "assim diz o Senhor", pois você irá responder a Deus por isso, assim como esta irmã perdeu a vida eterna com Deus. Ela foi escolhida por Deus para ser uma profeta e ouviu a voz de Deus. Porém, ela começou a querer mais de Deus. Então começou a acrescentar palavras suas nas palavras de Deus. Por exemplo, o Senhor falou com ela sobre ir para outra pessoa. No entanto, ela acrescentaria algo. O Senhor a advertiu e disse: "Alma, você não pode fazer assim, isso é pecado. Esta não é minha vontade." No entanto, ela não obedeceu. Um tempo depois, ela queria ter os dons de expulsar demônios, de fazer um morto voltar à vida e o de cura. No entanto, Deus disse a ela: "Dei-lhe um presente para trabalhar com o meu povo e você não pode acrescentar palavras." No entanto, ela não escutava. Ela queria mais glória para si mesma e manteve o erro de adicionar palavras. Gostava muito quando pessoas a elogiavam, quando acontecia algum milagre através dela, porque as pessoas diriam: "Ela é uma grande irmã." Ela era popular. Ela tinha mais de 50 anos e lembro-me quando eu fui, juntamente com outros irmãos, em uma reunião na sua casa na Ucrânia. Quando chegamos, nós a encontramos morta. Ninguém pode entender o porquê e agora eu a vi no inferno. Ela me explicou o motivo. Irmãos e irmãs, eu conhecia essa irmã. Quando ela me explicou tudo, ela estava tão arrependida. Ela disse: "Alma, eu vou voltar para a terra. Creio que o Senhor vai me devolver para a terra. Então vou dizer a verdade e testemunhar. Nunca mais vou acrescentar uma palavra." Eu conhecia a Deus, porque fiz isso. Esses estavam no fogo, não na fumaça como eu. Eles estavam no fogo.
Ela estava chorando muito. Senti pena dela. Pensei que meu coração que eu nunca faria isso. Ela testemunhou para mim a razão dela ter ido ao inferno. Ela ouviu a voz que muitas vezes a avisou para não adicionar palavras, mas ela não obedeceu. É por isso que ela foi para o inferno. Quando ela começou a pedir mais manifestações, Deus disse: ore somente. No entanto, ela não obedeceu. Logo antes de morrer, ela estava de joelhos na casa dela antes de começar a reunião. Ela ajoelhou-se e disse: Senhor, eu acho que Satanás tem mais força do que você. Ela disse: porque Satanás dá tudo aos seus servos com rapidez, poder e manifestações. Mas o Senhor tem menos força do que Satanás. O Espírito Santo disse: retire-me desta alma. Repentinamente, Deus tirou o seu Espírito Santo dela. Satanás, imediatamente, matou o corpo dela e levou sua alma. Ela teve tempo somente para levantar, deitar em sua cama e morrer. Irmãos e irmãs, não falem contra Deus. Esta irmã falou contra Deus apenas uma vez, e ela foi para o inferno. Digo-te outra vez, vasos de Deus, quando o Senhor fala através de você, e Ele diz uma palavra, não diga duas. A terceira alma no inferno, a terceira pessoa que veio do inferno era uma irmã também. Ela fez muitas obras boas em sua vida, conforme me explicou. Quando estava viva, sempre deu tudo o que tinha, mesmo se fosse sua última posse ou se tivesse de passar fome por 3 dias, ela se despojava e não se arrependia. Isto agradava a Deus. Eu vi uma lista de todas as suas boas ações, que eram muitas. Mas nessa página vi também que as suas boas obras foram riscadas. Eu não consegui entender o porquê, mas ela me explicou o motivo. Quando ela fazia suas boas ações, ela contava para as outras pessoas, testemunhando sobre todos os seus feitos. Ela queria que as pessoas a elogiassem. Ao compartilhar com os outros, o Senhor riscava aquela boa obra. Ela veio diante de Deus como infrutífera. Ela não estava em adultério, nem tinha qualquer pecado grande. Ela só foi infrutífera, não produziu frutos. Quando ela veio diante de Deus como infrutífera, ela sabia que iria para o inferno. O Senhor a avisou para não fazer isso. Ele disse a ela: certifique-se de que sua mão direita não sabe o que está fazendo a sua esquerda. Também que a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita. Ela sabia que estava errada. Ouviu a voz de Deus, mas não obedeceu. Ficava contente quando os outros falavam bem dela. Todas as suas boas ações foram em vão. Digo a você que ela não tinha nenhum outro pecado, mas foi julgada como infrutífera. Convido meus irmãos a trabalhar e a dar frutos. É muito importante, porque mesmo que você seja um bom cristão e não faz mal algum, mas sente-se em segundo plano e não produz, você precisa saber que seu fim é o inferno. No céu não há nenhum povo infrutífero. A quarta alma no inferno, a quarta pessoa que vi foi um irmão. Ele tinha sido um ancião pastor na época. Foi atropelado e morreu. Ele tinha 38 anos. Não sei no que você acredita, mas eu não me importo. Vou contar o que esta alma explicou-me quando eu ouvi, e depende só de você aceitar ou não o que vou descrever. Este homem era um ancião de uma pequena igreja que o Senhor amava. O Senhor enviou um profeta a eles e disse a este ancião: eu quero que esta igreja seja completa no ensino. Este ancião não entendeu o significado, e o Senhor enviou o profeta novamente e disse: quero que tenha comunhão do modo certo. Nunca estive em uma igreja antes onde pessoas lavassem os pés e nunca pensei que fosse importante, mas quando o Senhor me revelou isto, lamentei meu passado. Este ancião não colocou em prática a lavagem dos pés na sua igreja. Ele era contra, porque seu pai havia lhe ensinado que não era importante. Quando seu pai morreu e ele se tornou o pastor,
não pensou que fosse importante. No entanto, o Senhor enviou o seu profeta, que disse: você tem que fazer isso porque é um mandamento. No entanto, esse ancião começou a discutir com o profeta. O profeta disse: irmão, o Senhor disse isso. Muitas vezes o profeta veio para este ancião e avisou. O ancião lhe disse: na minha igreja, eu sou o governante. O profeta disse: irmão, não fale assim. O Senhor me mandou dizer isso. No entanto, o ancião disse: eu vou te dizer outra vez, eu sou o governante na minha igreja, e se defendeu. O Senhor enviou este profeta mais uma vez para avisar esse homem, mas ele era muito teimoso e disse: isto é como o meu pai me ensinou e eu entendo da mesma maneira. Ele tinha começado a perder o seu amor por este profeta. O Senhor deu a ele uma chance de se arrepender, mas ele recusou. Um dia, ao atravessar a rua, um carro o atropelou e matou. Ele foi para o inferno, porque ele disse que esta é minha igreja. Eu dito as regras. Irmãos e irmãs, preste atenção à voz de Deus, para o que ele fala ao seu coração. Não é minha responsabilidade ensiná-los, porém digo a vocês que esta alma está no inferno por dizer que ele era o governante. Quando o Senhor lhe disser uma vez para fazer algo, vá e faça. Se você não fizer o que ele pede, ele exigirá isso de você. Pelo menos 3 oportunidades para se arrepender. Todas essas almas no inferno disseram-me que eles receberam 3 oportunidades para se arrependerem. Conforme suas vozes foram desaparecendo, ouvi-os de longe dizendo: não, tivemos mais de 3 oportunidades para nos arrependermos. Exortações finais. Agora já é final de dia. Como começamos este dia? Oramos. O Senhor me revelou que alguns de vocês vieram aqui só por curiosidade. Eu vejo seus rostos e sinto pena de vocês, porque muitos já não oram mais. Irmãos e irmãs, vocês precisam saber que oração é poder. Não quero vê-los quando o Senhor começar a chicoteá-los. Outra visão. 2 semanas atrás eu tive uma visão. Vi uma estrada e vi pessoas na fila. Eu vi Jesus e Satanás. Jesus falou: aqueles que são ladrões, saiam daqui. Então eu vi muitas pessoas se afastarem. 2 Quem é assassino, saia daqui. E muitos começaram a sair da fila. Eu reconheci essas pessoas, eram crentes. 3 Quem não tem paz em seu coração, afaste-se. Mais e mais pessoas começaram a se afastar. Irmãos e irmãs, apenas cerca de 25 pessoas ficaram na fila. Segunda visão. Passou essa visão e vi outra visão. Uma peneira e mãos que seguravam essa peneira. Dentro da peneira, vi um monte de trigo que foi empilhado em cima da borda da peneira. Quando eu vi isso que eu pensei: isso é bom. Há um monte de trigo. Mas depois vi que a peneira começou a tremer. Notei que todo o trigo caiu por terra junto com o joio. Os grãos caíram porque estavam vazios por dentro. Quando olhei para dentro da peneira, havia apenas cerca de 25 sementes à esquerda. O miolo estava cheio. Eles não caíram através da peneira, porque eram grandes o suficiente para ficar. Ouvi estas palavras: está consumado, a colheita chegou. Meus queridos amigos, nós sabemos que a colheita é o fim dos tempos. Vamos pensar sobre isso. Exortações. É muito difícil para mim falar agora. Sinto muita dor no meu corpo. Olho em volta e vejo rapazes aqui. Aqui é o seu lugar para pregar. Não para as irmãs, é para você. Você é quem tem que estar com a Bíblia aqui na frente. Isso fará seus pais felizes ao verem que estão trabalhando para Deus. Não agrada a Deus quando nos congregamos e falamos sobre todos os nossos problemas terrenos antes da reunião. Isto não é agradável a Deus.
porque Deus disse que você não ora. Você não sabe que temos a obrigação de orar? O dia do Senhor está próximo. Destruição das cidades. O Senhor disse-me algo não muito tempo atrás e quero compartilhar isso com você. Cidades serão queimadas com fogo e vai começar à meia-noite. O Senhor disse-me: eu te levarei em espírito daqui para outro país. A cidade onde você está será queimada com fogo. Esta palavra também disse: vou passar e procurar as casas de meu povo. Vou verificar os mandamentos em suas portas. As casas, cujos mandamentos não têm sangue nelas, destruirei. Irmãos e irmãs, não é da minha conta, mas eu quero te perguntar o que você tem em suas casas. Foi a mim revelado: suas casas têm a propriedade de Satanás em primeiro lugar. Não há lugar para o Senhor em vossas casas. Meus queridos irmãos e irmãs, não é da minha conta para ensinar, mas digo-te que mesmo se você tiver gasto os $400, $500 por esta propriedade privada de Satanás, jogue fora. Aproxima-se o dia de Deus, e Ele esquadrinhará as suas casas. Só estou pedindo, não quero ser intrometida, por favor, entenda. Eu tinha uma TV na minha casa antes, gastei $500 nela. Eu me arrependo do tempo que gastei tanto na compra dela quanto no tempo que desperdicei assistindo. Naquela época, não sinto nem um pouco de arrependimento. Eu poderia ter dado o dinheiro para as pessoas que estão em necessidade. Você acha que não temos alguma pobre nos Estados Unidos? O Senhor revelou-me que há muitas pessoas pobres aqui. Você pode encontrá-las e dar esse dinheiro a elas. Irmãos e irmãs, verifique o que você tem em suas casas, porque você vai responder diante de Deus sobre isso. Não tente se desculpar, dizendo: eu só assisti a programas cristãos. Não invente desculpas. Esta é a propriedade privada de Satanás em sua casa. O Senhor virá julgar a terra e sua casa irá perecer, ser destruída, porque você tem o que é amaldiçoado em sua casa. É como quando o rei Saul tirou os despojos dos amalequitas e perdeu todas as suas bênçãos. Ele tinha ouvido a voz de Deus antes, mas não podia ouvir mais por causa disso. Então ele foi ouvir outra voz, a voz de uma bruxa. Ele estava com medo, porque não podia mais ouvir a voz do Senhor. Ah, minhas queridas almas, hoje você fica preocupado porque o Senhor não fala com você, mas qual de vocês está pensando sobre o tempo? Não sei, mas talvez o Senhor me fará mudar em breve. Digo que o dia anterior à destruição que virá sobre este lugar será muito bom. Vai ser quente e ensolarado. No entanto, durante a noite, fogo virá a esta cidade, e todas estas cidades estarão em chamas. Talvez você se lembre do que estou dizendo agora e você vai acordar uma noite, porque algo lá fora estará queimando. Então você terá que perceber que está perecendo, mas nessa hora será tarde demais para pedir perdão. Haverá uma destruição, porque o castigo do Senhor chegará. Nesse momento, não haverá nenhum perdão para mais ninguém. No entanto, se você ficar de joelhos em oração, o Senhor virá para você e dirá: alma, levante-se e siga-me. Levarei você para fora, mas esta cidade será destruída pelo fogo. Mas não acho que você só pode dormir em sua cama e que o Senhor virá e te acordar. Não será assim. O Senhor revelou-me que você não ora. Quantas vezes você acorda à noite para orar? Ore por seus filhos, pais e mães. Orem por seus filhos. Você acha que eles são cristãos, mas você não os conhece. Quantos estão em adultério na sua igreja? Não pense que só porque sentam-se na igreja, que são cristãos, eles perecerão. O Senhor me revelou isso. Jejue e ore por eles. Para os jovens que estão perecendo, queridas irmãs, não quero apontá-las. No entanto,
Quando você vir perante o Senhor, por favor, cubram suas cabeças. Como pode ficar na presença de Deus com a cabeça descoberta? E você não tem vergonha? Não defenda-se, dizendo: o Senhor diz que isto é só para esposas, não é para mim. Irmãs, quando você vier perante Deus, vocês devem cobrir a cabeça. Igreja do Carismático. Quando eu estava desviada, fui a uma igreja carismática, chamado Capela ou Igreja de Louvor. Quando eu estava lá, eu cantei e pulei. Lamento muito pelo tempo que passei lá. Irmãos e irmãs, se você já cantou a canção Satanás, você está sob os meus pés. Nunca cante novamente porque é arrogante. Não sabe o que está fazendo. Mesmo o arcanjo Miguel não traria este tipo de acusação contra Satanás, mas ele disse: o Senhor te repreenda. O Senhor repreendeu-me por cantar essa música em Nova York. Pensem sobre o que estão dizendo quando cantam e o que sai dos seus lábios. A realidade é que estamos em pecado e que estamos debaixo dos pés de Satanás. No entanto, nós cantamos: Satanás, você está debaixo dos meus pés de qualquer maneira. Quando eu era saudável eu podia saltar e bater palmas e tudo mais. Mas agora que o Senhor me tocou, mal posso andar neste corredor. E quando o Senhor me toca, não é motivo para eu saltar e bater palmas e esse tipo de emoção. Quando vim para a beira do inferno não tinha nenhum desejo de saltar. Eu tinha muita dor sobre meu passado, porque eu vivi sem Deus, e eu estava perecendo. Irmãos e irmãs, não pense que pode pecar e depois ir para a igreja e cantar aleluia quando você está se afundando no pecado. Não sei, mas talvez você saiba de algum outro caminho para a vida eterna. Talvez seu caminho diz que pode pecar e ainda ir para o céu, mas eu não iria para o céu. Quando eu segui o meu caminho, meu fim foi o inferno. Falta de oração. Eis porque argumento contigo, queridas irmãs, quando chegarem diante de Deus, vista-se em um vestido temente a Deus. Não se vesta com vestidos mundanos. Não quero ser dura com você. Só estou suplicando, porque se o Senhor vem até você e analisa o seu coração, será encontrado vazio. Antes de vir para os cultos, não ora. Em vez disso, você passa muito tempo na frente do espelho. Então você vem à igreja nessa condição e quer bênçãos. Arrependa-se hoje. Fundamentos de finais. Vou terminar meu testemunho e posso ver os corações daqueles que querem se arrepender hoje e pedir perdão ao Senhor. Temos muito pouco tempo. Não sei se você me entende, mas eu quero dar a minha vida totalmente ao Senhor. Pedi ao Senhor: faça essas pessoas verem a glória do céu e possam dar toda a sua vida para a sua glória. Não quero que você veja o inferno como eu vi. Depois da minha experiência na beira do inferno, eu tive que jejuar e orar por minha saúde por causa da minha dor. Não posso trabalhar por causa da dor. Quem me contrataria quando estou incapacitada por causa disso? Irmãos e irmãs, ninguém precisará de ti se ficar deficiente caso o Senhor toque em você. No entanto, quando você estava com a saúde boa, você não dá sua vida para o Senhor. Apelo aos jovens. Peço-lhe, juventude, meu apelo é para a juventude, porque sou jovem. Quero te dar toda a sua vida ao Senhor. Talvez então as coisas sejam diferentes na igreja. No trabalho, as pessoas vão começar a dizer: você é diferente. Agora você é o mesmo que o mundo é. O Senhor diz: seja separado. O que desejam que as almas no inferno? Agora eu quero voltar e falar sobre essas almas que subiram do inferno. Eu estava chorando, e meu coração não estava certo. Eu queria voltar para a terra e pedir a todos que me perdoem. Eu queria perdoar a todos. Se alguém me entristeceu, eu queria perdoá-lo também, porque aquelas pessoas no inferno sentiram muito sobre seu passado. Eles pedem perdão.
mas não o recebem, porque quando elas estavam na terra elas não perdoaram, porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós, se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus 6:14, 15. MT 6:14-15. Vocês precisam amar uns aos outros, porque hoje vocês não se amam. Você ignora os outros. Se você fosse para o inferno, você se lamentaria muito por isso. No inferno, todo mundo lembra com tristeza o que fizeram e todos perguntam uns aos outros: alma, você teve mais oportunidades de se arrepender do que eu. Por que você não se arrependeu? Porque veio aqui. A próxima estrada. Depois disso, eu notei que o anjo e eu estávamos de pé na outra estrada estreita. Foi diferente da primeira. Enquanto caminhávamos nessa estrada, também vi flores. Eu vi um portão. Foi um grande portão. Dentro de mim, eu sabia que tínhamos que passar por esse portão. Antes de virmos para o portão, o anjo parou diante de mim, face a face, e disse: aponte o seu dedo para mim. Tinha vergonha de fazer isso, mas o anjo repetiu: aponte o seu dedo para mim. Eu fiz isso e ele disse: veja quantos dedos estão apontando para você. 3. Antes de começar a julgar alguém, ver quantos dedos estão apontando para si mesma. Caminhamos em direção ao portão novamente. Quando o anjo estendeu a mão, o portão abriu por si só e eu vi duas pessoas em pé. Eles eram da mesma estatura do anjo que estava junto a mim, a mesma altura que Cristo. Um desses dois irmãos no portão era Ivan Antonovich Levchuk, da Ucrânia. Talvez você o conheça. Quando eu vi seu rosto eu o reconheci. Seu corpo era o de um jovem alto e bonito, mas o seu rosto era o de um homem idoso. Ele estava vestindo um roupão branco. O segundo homem também tinha um manto branco. Eles estavam perto do portão. Ivan me batizou com água. Eu queria gritar de alegria, porque o vi. Queria chamar o nome dele, mas não podia gritar. Ele simplesmente acenou com a cabeça e disse: alma, dê a sua vida ao Senhor. Eu não conseguia responder nada. Livrem-se dos ídolos. Eu senti que tínhamos de prosseguir, então fomos. O portão fechou-se atrás de nós. Quando a porta se fechou, imediatamente eu me encontrei em minha casa. Encontrei-me de joelhos. Eu tentei levantar, mas não podia, porque eu estava com grande dor. Nunca me senti assim antes. Eu rastejei para o rack da TV e puxei-me para cima. Quando olhei, o anjo estava ao lado da porta com a mão sobre a maçaneta da porta. Ele me olhou e disse: meu povo, se você não jogar fora os ídolos de suas casas, vocês lançarão seus filhos para fora. Se você desejar passar adiante estas palavras, por favor, não acrescente nada ao que o anjo me disse. Meus amigos, eu voltei para minha casa às 4. Eu não fui descansar até 6 e somente depois de ter jogado fora tudo que estava na minha casa e que era ímpio e não agradável a Deus. Maquiagem e tudo tinha que sair. Pensei que eu demoraria apenas 2 minutos para tirar tudo e me arrepender. Tentei limpar tudo em poucos minutos, mas demorei 2 horas. Eu tirei tudo e eu não me arrependo de ter me desfeito desses bens. Liguei para meus pais e contei-lhes tudo. Eles obedeceram o que disse o Senhor. Senti-me abençoada. Comecei a orar e quebrantar. Chamei a todos que eu tinha magoado ou que odiava. Eu pedi perdão. Oramos juntos e me senti abençoada. Mas a dor na minha carne está comigo até hoje. A juventude, você tem o livre arbítrio de dar sua vida ao Senhor,
porque muitas das faces que vi naquela estrada estão vivas ainda hoje. Hoje é o dia. Talvez você não tenha mais tempo. Há 2 dias, em uma reunião de Rochester, Nova York, nós tivemos um funeral. Um rapaz morreu em um acidente. Tinha 24 anos de idade. Onde ele foi? Você não sabe quando sua vida vai acabar, mesmo se você é jovem. Se sua vida não está com o Senhor, para onde você irá? Pense e medite sobre a sua vida eterna. Onde você iria se o Senhor levasse desta vida? Se Ele dissesse: este é seu último dia. Pessoas velhas ainda vão querer ficar vivo quando ouvirem essa chamada. Você vai começar a chorar e pedir a vida. Você não vai querer morrer, porque sua vida não estava de acordo com a palavra de Deus. Meus queridos amigos, cabe a você como você recebe o que testemunhei. Eu quero dar a minha vida ao Senhor, e gostaria que você orasse por mim. Eu preciso disso. Eu sei que o Senhor me dará o temos de andar justamente ante Ele toda a minha vida, porque temos muito pouco tempo nesta terra. Vamos orar?